Olá, seja bem-vindo ao canal do Poeta Cacerense. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da influência nas leituras. Como você pode observar, alguns dos meus alunos perguntam bastante sobre as leituras. Ah, professor, você lê muito, você tem muitos livros e por que o senhor não fala sobre esses livros, né? Então eu quero falar, com o passar do tempo, sobre essa influência da leitura na minha vida e por que eu gosto tanto de ler e quais são. Hoje eu quero pontuar 3 livros que vai impactar a sua mente ou vai fazer você pensar de forma diferente a partir do momento que você lê esses livros. Pelo menos aconteceu comigo, né? São leituras que assim me fez ver o mundo de uma outra forma, com outro olhar, né? Me fez sair da zona de conforto e talvez seja essa a melhor coisa que a leitura pode fazer, né? O primeiro livro que eu quero indicar é O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. O Elogio da Loucura é um livro que ele vai fazer com que você pense as coisas de forma diferente. O que o Erasmo de Roterdã fez? Quando ele escreveu esse livro, a igreja era muito influente e ele queria falar sobre as coisas da igreja ou contrário àquilo que a igreja pensava. Mas como fazer isso sem correr o risco de ser queimado na fogueira, por exemplo, né? Então ele vai fazer uma apologia, né, ou um elogio à loucura e vai pontuar que todas aquelas pessoas que estão vivem a loucura, né? Desidério Erasmo, conhecido em todo o mundo por Erasmo de Roterdã, sempre esteve envolvido em polêmicas religiosas. Erasmo era um dos homens mais eruditos de seu tempo. Sua obra mais célebre é Elogio da Loucura, escrito na Inglaterra em 1509, na casa de Thomas More, né, que escreveu a Utopia. A palavra loucura adquire na obra de Erasmo uma dimensão plena de ambiguidades e uma rara elasticidade. Trata-se da loucura como energia criativa das ações humanas. Elogio da Loucura teve grande ressonância em sua época e ainda hoje é a leitura obrigatória entre acadêmicos e leigos, né? Então, assim, esse livro ele mudou a minha forma de pensar o mundo. Eu recomendo que você também leia Elogio da Loucura. O segundo livro que eu pontuo, que fez eu pensar muito, é chamado O Homem Medíocre. O Homem Medíocre foi escrito por José Higieneiros. Ele é um argentino e esse livro que fala sobre a questão da mediocridade humana. Por que nós somos medíocres? Ou por que a maioria das pessoas são medíocres, né? Se a gente pontuar aí, você vai ter aí uma pequena porcentagem da humanidade que são gênios. E você vai ter também uma pequena porcentagem da humanidade que vai ser os imbecis, ou seja, que não tem conhecimento nenhum. Entre os imbecis e os gênios, existem os medíocres. E aí é uma série, muita gente, né? Muitas pessoas. Tá, o que vai diferenciar essa minha mediocridade? Ou a nossa mediocridade? A leitura. A busca pelo conhecimento, né? Então ele é muito importante. Eu quero ler apenas um parágrafo dele aqui, ou uma parte que ele diz assim, ó: sem a sombra, ignoraríamos o valor da luz. A infâmia nos induz a respeitar a virtude. O mel não seria doce se os aloés não nos ensinassem o paladar da amargura. Admiramos o voo da águia, porque conhecemos o rastejar da serpente. O gorjeio do rouxinol encanta mais depois de ter escutado o silvio da cascavel. Então, assim, é um livro fantástico, eu recomendo que vocês leiam. O Homem Medíocre. É difícil de encontrar esse livro, isso aqui é uma raridade, né? Mas é muito importante. Você nunca mais será o mesmo a partir do momento que você lê O Homem Medíocre, tá? E o terceiro é essa marreta. Assim falou Zaratustra, do Nietzsche, né? Esse aqui é muito polêmico. Por quê? Porque ele rompe. A filosofia do Nietzsche é aquela filosofia a golpes de martelo, né? Ele vai romper com todos os paradigmas da sociedade. Ele vai nos dar uma luz diferente no nosso pensamento.
É o resumo da obra do Nietzsche, né? Assim falou Zaratustra. Zaratustra é uma conexão entre um profeta bíblico e um pensador do zoroastrismo, né? Uma das obras mais importantes de Nietzsche, Assim falou Zaratustra, é um marco da filosofia contemporânea. O autor, conhecido por seu niilismo e pela crítica contumaz aos valores cristãos, se vale aqui de um líder religioso antigo para mais uma vez minar os dogmas vigentes. Zaratustra foi o mentor do zoroastrismo, doutrina persa pré-cristã. A partir de seus ensinamentos, Nietzsche constrói o que hoje é considerado o Evangelho dos Fortes, em contraposição ao servilismo e submissão que o cristianismo exige de seus fiéis. Qual que é a finalidade? A questão é, aí podem até vir críticas em cima de mim, porque como você como um cristão lê Nietzsche. Porque Nietzsche ele vai fazer com que eu leia, com que eu pense de forma diferente, daqueles dogmatismos, daquelas construções que a sociedade impõe, que a religião impõe, que as coisas impõem. Tá, e aí ele me faz ver coisas diferentes, né? Em uma de suas passagens ele diz coisas assim que faz com que nós pensamos coisas diferentes. Olha só, o que ele diz aqui? 10 vezes ao dia deve conseguir uma vitória sobre você mesmo. É o que cria uma grande fadiga, o ópio da alma. 10 vezes ao dia procure rir e estar alegre, senão serás atormentado à noite pelo seu estômago, esse pai da melancolia. Então ele traz algumas coisas, algumas reflexões que rompe com aqueles paradigmas que nós estávamos acostumados. Então assim, esses 3 livros, o Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, né? O Homem Medíocre, do José Higieneiros, e o Elogio da Loucura, do Gerard de Rotterdam, se você ler esses livros, meu querido, meu prezado, você nunca mais será o mesmo, porque essa leitura é aquela leitura que vai romper com aquilo que você está acostumado, com a zona de conforto. Você vai deixar de ser essa pessoa subserviente que vive na sociedade. Por quê? Porque a partir dessas três leituras, a sua mente ela tem uma expansão exponencial, tem uma expansão muito grande, tá? Então fica aí a minha dica de 3 obras que vai fazer a diferença na sua vida, ok? Muito obrigado, se inscreva no canal, deixa o seu comentário se você de livros, e deixa seu comentário, comente, participe conosco, tá bom? Muito obrigado.